Pessoal, agora números diretamente proporcionais. Vamos ver qual é a propriedade dos números diretamente proporcionais. Vamos ver com esse exemplo aqui. Olha só, esse exemplo 1. Considere a situação a seguir. Uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, a altura da água no reservatório é medida. E os resultados dessas medições encontram-se na tabela a seguir. Vejamos. Enchendo o reservatório de água. Tempo em minutos. 10 minutos. Nós tínhamos aqui que a altura da água era de 12 centímetros. 15 minutos. A altura da água, 18 centímetros. 20 minutos, 24 centímetros. Vamos observar o que ocorre quando consideramos a razão entre o número da primeira coluna, os números da primeira coluna, né, o número da primeira coluna, e o seu correspondente, ou seja, o seu correspondente da segunda coluna. Vejamos, ó, 10 está para 12. Ele colocou aqui 10 está para 12. A nossa linguagem aqui de razão, certo? O número está para 8. Aí aqui 15 está para 18 e assim foi. Veja, quando ele fez a simplificação, dividiu aqui tudo por 2 e aqui por 2, ó, 5 sobre 6. Aqui do mesmo jeito, dividindo tudo por 3, ele simplificou, certo? Simplificando, ele sempre vai encontrar a fração, melhor dizendo aqui, a razão, uma constante, 5 sobre 6, tá? Se ao dividir, certo? Expressar a razão na forma de divisão, eu encontrar sempre uma mesma fração ou encontrar um número decimal, eu chamo isso aqui de K, como eu já falei para vocês. É a constante de proporcionalidade. Então, em todas as razões que elas são, prova aqui que elas são iguais. Então, prova que isso aqui é uma proporção e prova que nessas condições nós temos uma proporção direta. Eu chamo de proporção direta, tá? À medida que o tempo passa, a altura da água sobe de forma proporcional, tá? Forma proporcional de acordo com essa constante de proporcionalidade, e poderíamos também expressar na forma de números decimais. Vamos prosseguir. Aí diz o seguinte, olha só. Observe que todas essas razões, elas são iguais a 5 sextos. E vai falar o seguinte: os números racionais x, y, z são diretamente proporcionais aos números a, b e c quando se tem a igualdade entre as razões. Olha só, aqui eu teria uma constante k. Então, para me verificar se os números são diretamente proporcionais, eu vou igualar as razões que eles formam. Gente, eu acho muito importante já falar a respeito dos números inversamente proporcionais. Os números inversamente proporcionais, ao invés de eu fazer a razão aqui, 2 está para 60, 4 está para 30. Veja o que os números vão. Eles aqui estão aumentando, enquanto esses aqui estão diminuindo, né? Eu vou fazer a multiplicação para me verificar se há uma constante. Por exemplo, para me verificar se essa tabela, né, eu tenho aqui números inversamente proporcionais, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 vezes 60, 4 vezes 30, 6 vezes 20 e assim vai. 2 vezes 60, 120. 4 vezes 30, 120. 2 vezes, ou melhor, 6 vezes 20, 120. Então isso mostra que eles são inversamente proporcionais. Para que os números sejam inversamente proporcionais, eu tenho que ter o produto, olha só. Eu tenho que ter o produto, certo? Entre os números correspondentes, certo? Na situação problema. Então eu vou ter também aqui uma constante de proporcionalidade que eu também chamo de K. Agora vamos ver exemplos com esses dois camaradas aqui, números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. Vamos lá. Números diretamente proporcionais, igualdade entre as razões. Números inversamente proporcionais, igualdade na sua multiplicação.
Números diretamente proporcionais, igualdade entre as razões, certo? Números inversamente proporcionais, igualdade, que tem igualdade entre o produto dos números correspondentes. Vamos ver um exemplo de números diretamente proporcionais. Vejamos aqui esse exemplozinho. Veja o modelo de questão. Os números 6, x e y são diretamente proporcionais, já está afirmando. Então eu já vou montar isso aqui com igualdade entre razões, certo? Os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Nestas condições, vamos determinar os valores de x e y. Para que 6, x e y sejam diretamente proporcionais a 4, 8 e 20, nós temos que ver o seguinte. Pessoal, isso aqui eles têm que ser exatamente na ordem. Ó. Primeiro número, 6 está para 4, é igual. Segundo número, x está para 8, que é igual a y, que está para 20. Tudo isso aqui, todos eles vão dar o mesmo resultado. Veja que não tem como eu obter o resultado de x dividido por 8. Nem tem como eu obter o resultado de y dividido por 20. Mas, olha só, tem como eu obter esse resultado de forma simplificada. Eu vou colocar aqui na frente, porque todos são iguais. Vou dividir aqui por 2, que vai dar 3. E dividir aqui por 2, que vai dar 2, na verdade, né? Então, eu sei, olha só, que tanto o x sobre 8 é igual a 3 meios, como o y sobre 20 é igual a 3 meios. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou separar. Eu vou escrever aqui x sobre 8 igual a 3 meios. E vou usar aquela propiedadezinha lá de multiplicar cruzado. Sempre apontando primeiro para o x, né? Eu vou ter aqui 2x, 2 vezes x, é igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3. Eu vou multiplicar dessa vez, a 24. Passo 2 dividindo. Eu vou encontrar que x é 12. Eu já encontrei que x é 12. E só para comprovar aqui, gente, veja só. 12 sobre 8, eu vou dividir aqui pelo seu MDC, né? 4, máximo divisor comum entre eles. 12 dividido por 4 é 3. 8 dividido por 4 é 2, olha só. Igualzinho aqui. Agora vamos encontrar o y. Eu vou igualar novamente, ó. Y sobre 20 é igual a 3 sobre 2. Multiplique em cruz, tá? Apontando primeiro para a variável. Nós temos 2y é igual a 20 vezes 3. Dessa vez não vou multiplicar não, vou deixar assim. Vou passar aqui o 2 dividindo. Vou dividir o 20 por 2, que dá 10. E eu vou ter aqui que o y é igual a 10 vezes 3, 30. O y é igual a 30. Então, isso só foi possível como? Através da afirmação da questão, que eles formam uma proporção direta, certo? E eu percebi que aqui eu poderia simplificar e depois igualar um por um. Então, é dessa forma que vocês vão fazer nas questões. Gente, e o exemplo 2, um pouco mais elaborado, certo? Mas vamos fazer aqui esse exemplo 2. Mais ou menos esses dois modelinhos de questões que eu vou passar para vocês. Muita atenção agora no exemplo 2. Um barbante com 200 centímetros de comprimento é dividido em 3 partes iguais, com comprimentos diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Diretamente proporcional. Qual é o comprimento de cada pedaço? Eu não sei que pedaços são esses. Vamos representar os comprimentos dos pedaços por A, B e C. Então, se eu representei os números, os pedaços por A, B e C, são pedaços, né,
eu ia dizer que são pedaços iguais. De comprimento se divide em 3 partes com os comprimentos diretamente proporcionais. Não, vamos ver. Um barbante com 20 centímetros de comprimento é dividido em 3 partes. Tá? Não são 3 partes iguais, tá? Veja que como eles são diretamente proporcionais, não pode ser igual. Ó. Se esse camarada está diretamente proporcional, ele vai crescer proporcional a 3. O outro pedaço é diretamente proporcional a 5, ele vai crescer proporcional a 5. E outro camarada também, ele vai ter o seu tamanho relacionado à proporção de 2 aqui, né? Vamos supor. Então, nós vamos escrever dessa forma, ó. 3, ou melhor, A está para 3, B está para 5, C está para 2. E como eu não conheço a minha constante, ele chamou de X, mas nós vamos chamar aqui de K. Tá? A nossa constante aqui, eu vou chamar de K. E o nosso desafio aqui, praticamente, vai ser obter essa constante, ok? Vai ser obter essa constante. Vamos encontrar a constante. Gente, a primeira coisa a entender é o seguinte: eu conheço o total, o tamanho do barbante, certo? É 200. E ele foi dividido em quantas partes? Em 3 partes: A, B e C. Se eu somar ou expressar aqui, né, o comprimento na forma dessa adição, A mais B mais C igual a 200. E professor, eu não entendi como foi que você encontrou isso aí. Ele foi dividido em 3 partes. Se eu somar as 3 partes, eu tenho um valor total, né? Então A mais B mais C é igual a 200. E eu vou tentar agora expressar valores para A, B e C. Como? Aqui, ó, vou trazer para cá, ó. A sobre 3 é igual a B sobre 5, estou trazendo só essa parte para cá, e C sobre 2 é igual a quem? É igual a K, tá? Que é a nossa constante de proporcionalidade. Veja que aqui eu separei cada item, olha só. Eu coloquei que X é igual a constante, 3 sobre 2, Y sobre 20, né? Igual a constante, X sobre 8 é igual a constante, Y sobre 20 é igual a constante, e aqui eu vou fazer da mesma forma, eu vou separar aqui, ó. Eu vou colocar A sobre 3 igual a constante, B sobre 5 igual a constante e C sobre 2 igual a constante. Vamos lá. A sobre 3 é igual a K. E multiplicando em cruz, imaginando que tem um aqui embaixo, né? Ó, eu tenho que... Agora eu vou apontar primeiro para o A, quem eu quero colocar em evidência. Eu tenho que A é igual a 3K. Então, de fato, eu encontrei um valor para o A, né? Deixa eu colocar o B aqui, ó. Agora eu tenho aqui B sobre 5 é igual a K. Multiplicando em cruz, como se tivesse um umzinho aqui, eu tenho que B é igual a 5K. E agora para o C, C sobre 2 é igual a K, ó. Já fica bem tranquilo de fazer. C é igual a 2K. Gente, eu consegui expressar valores para B, para C e para A. Agora eu vou voltar para cá, olha só. Voltar aqui para minha soma do total e vou substituir esses valores. Veja bem, A vale quanto? A vale 3K. Tudo em função de K. O A é 3K. Tá aqui, coloquei o A. Mais o B. Quanto é o B? 5K. Quanto é que é o C? O C é 2K. E quanto é essa soma? 200. 200. Olha só, nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau com a variável K. Poderia ser X? Poderia. Vamos somar 3K mais 5K, 8K. Mais 2K, 10K. Igual ao que? Igual a 200, tá? Então passo 10 para o outro lado dividindo, já vou fazer direto, olha só. K é igual a 20. Gente, encontrei a constante de proporcionalidade. Uma vez que eu encontrei essa constante de proporcionalidade, eu vou novamente fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mas agora substituindo o valor de K por 20. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. A sobre 3 é igual a 20. B sobre 5 é igual a 20. C sobre 2 é igual a
20. Agora vamos encontrar esses valores, olha só. A é igual a 60. Como, professor? Multiplicando em cruz. B é igual a 100. Como foi que eu fiz? Só multipliquei em cruz. B, né? E C é igual a 40. Só multiplicando em cruz. Vamos só somar, ó, 60 mais 100, 160 mais 40, 200. Logo eu encontrei o valor de cada pedaço. É um pedaço de 60, outro de 100, outro de 40. Gente, questão belíssima de proporção direta. Então, dois modelinhos de questões. Copie isso aqui bonito. Faz 2, 3 vezes, assista o vídeo de novo, que eu vou trocar esses números, trocar essa situação. Em vez de um pedaço de barbante, eu vou botar um pedaço de fio de cobre de alumínio da residência da dona. Então, ficamos por aqui e vamos para a próxima com proporção inversa.